encerrado o voto, na verdade, de André Mendonça. Esse julgamento vai ser retomado muito em breve. E vimos aí o ministro, então, definindo pela constitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet. Eu vou chamar o Eli. Ele tá online com a gente, pessoal? Eli Vieira? Oi, Boa Eli. tarde, Muito Neila. boa tarde. É boa noite já? Boa noite. Boa noite. Encerrado o voto do ministro André Mendonça, que foi o primeiro a abrir a divergência entre os demais ministros sobre esse assunto. E o que a gente pode tirar de conclusão desse voto longo, extenso e devagar aí do ministro André Mendonça? Apesar de ser um evento que a gente assiste um pouco enfadonho, o assunto é muito preocupante, empolgante e emocionante, porque tem tudo a ver, toca em quase tudo de importante está acontecendo nesse país, né, Neila? Porque vai tocar na questão das Big Techs, que estão ali fazendo um lobby, fazem parte do lobby ali das sanções do governo Trump contra Moraes, que foram anunciadas e devem estar para sair pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. E toca em muitas outras coisas. O voto do Mendonça, em específico, né, ele vai contra uma onda aí de ativismo judicial mesmo, na direção de aumentar as restrições à expressão no Brasil, especialmente nas redes sociais. Isso é parte de um movimento político de tentar conter os populistas nacionalistas, especialmente desde 2016. 2016 ali a gente tem a primeira eleição do Trump, tem o Brexit na Inglaterra, né, no Reino Unido, saíram da União Europeia, e um evento que poucos lembram, a eleição do Rodrigo Duterte nas Filipinas, também um populista. Só que diante disso, né, as elites aí, de inclinação mais progressista entenderam que precisam, então, inovar na área de restringir a expressão online, acreditando que a eleição dos populistas vem por causa das redes sociais, da ascensão das redes sociais. Lá por 2006 também, o Barack Obama ele só tinha elogios para a internet. Passou um tempo, ele passou seus 2 mandatos, quando o Trump já era presidente, ele começou a dizer que a internet é uma grande ameaça. Então, do ponto de vista assim, de eleições, parece que é uma reação ao outro lado vencer. Então, um lado que não gostou por ter perdido nesses lugares que eu mencionei, Brasil incluso, né, com Bolsonaro em 2018, começaram a fazer essas inovações de criminalização de fake news e desinformação. Mas voltando ali ao voto do Mendonça, o que eu vejo de importante ali, Neila, de mais importante, ele faz uma crítica ao STF, que tem vindo da direita, uma direita mais até moderada, contra o ativismo judicial. Podemos voltar até 2011, liberação do casamento gay, foi por ativismo judicial, enquanto na Argentina foi o parlamento. Então, um problema sistemático no Brasil, Neila, que a Suprema Corte entra na frente e decide coisas e fala assim, é por inação do Congresso, mas uma inação às vezes é uma decisão. E nesse caso aí de criminalização das fake news e controle das redes sociais, a inação é proposital, porque a gente viu o que aconteceu com o PL das fake news, né? Foi arquivado, não foi arquivado assim com todos os protocolos, mas a votação de emergência não ia dar o resultado esperado, e aí abandonaram o projeto. E o que está sendo proposto ali pelo Toffoli, eu olhei o voto do Toffoli, é uma reedição, uma ressurreição do PL das fake news. Mas voltando ao voto ali do Mendonça, essa crítica que ele faz ao ativismo judicial foi explícita. Ele disse o seguinte mais cedo: ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação do Congresso Nacional, o Poder Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança hoje verificada em parcela significativa da sociedade. Vamos colocar em números o que ele está dizendo aqui. Então, a gente tem esse esgarçamento da imagem do STF, em parte por causa do ativismo judicial, em parte por causa do embate com a base do Bolsonaro também, né? Eu não estou dizendo que a base do Bolsonaro está completamente certa nas críticas à corte, mas a gente sabe que nos últimos 2 anos a aprovação do STF está caindo vertiginosamente. Foi de 32%, 31% para 12% em 2 anos. Então, o Mendonça tem completa razão. E ele está apelando ali para o princípio básico, de não derrubar, né, um instrumento democraticamente aprovado pelo Congresso, que é o artigo 19 do Marco Civil. E, para terminar meu comentário inicial, Neila, o que esse artigo diz? Ele diz que, se for para remover, tem que ter ordem judicial e tem que ser o conteúdo infringente, não é para banir perfis inteiros, senhor Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes está violando esse artigo. Então, parece para mim que os votos favoráveis a declarar inconstitucionalidade é para purificar
as ações do Alexandre de Moraes nos últimos anos, que tem sido no sentido de censura, de derrubar perfis, né? Então, está tudo conectado, Neila. As sanções ao Moraes estão conectadas ao julgamento do artigo 19, que está conectado a outras questões que estão vendo aí, inclusive criminalização de piada, que é outro assunto que eu não trazer, senão eu vou ficar falando aqui 2 horas. Inclusive isso, que foi matéria hoje em todos os veículos de comunicação, criminalização de piada, como você disse aí. Mas, Eli, o que a gente pode esperar? Eu até falei hoje com o nosso colunista, com o Mário Sabino, e falei, Sabino, vamos nos colocar num futuro muito próximo como jornalistas, se essa proposta do STF de fato passar e o artigo 19 for inconstitucional, como vai ser a nossa vida de jornalista daqui para frente, dos veículos de comunicação e de quem tem acesso à notícia? O que essa pessoa vai consumir de notícia daqui para frente? Vai ser uma vida difícil para nós, Neila, porque vamos lembrar que há pouco tempo atrás o STF também decidiu que os jornais são responsáveis pelos comentários que aparecem ali, são responsáveis pelas opiniões, então não adianta o jornal dizer que isso aqui, como tem lá, né, no finzinho, a opinião do colunista não representa necessariamente a opinião do jornal. O STF já foi antes, muito antes desse julgamento, já foi no sentido de responsabilizar o jornal. Então, assim, parece muito uma retaliação a ser criticado nas redes sociais, que não gostam nem um pouco, né? E é um movimento que a gente viu, começou lá, antes de começar o inquérito das fake news em 2019, ele foi motivado também por gente que ficava criticando, às vezes xingando, às vezes falando de uma forma intempestiva com os ministros em voos comerciais. Então, eles desapareceram dos voos comerciais e agora têm o privilégio de viajar com a FAB. Enfim, então a gente já estava nesse movimento, né, Neila, de restrição à expressão, não só da população em geral, né, dos usuários das redes sociais, como também dos jornalistas em específico. Então vai ser uma vida difícil, porque eu me lembro, Neila, quando eu parei de publicar no X, quando o Alexandre de Moraes veio com aquela coisa de vamos multar em 50 mil reais por dia quem utilizar via VPN. VPN é uma ferramenta essencial para os jornalistas hoje, até por segurança também. Então, me veio de volta aquele sentimento ali, né, do segundo semestre do ano passado, quando o Alexandre de Moraes baniu o X, o Twitter, por 40 dias. Não é um bom sentimento, viu, Neila? Agora, a gente vem fugindo, de acordo com os ministros do STF, das fake news, mas me parece uma certa ironia, porque como é que estamos fugindo das fake news, sendo que vai haver uma censura, ou seja, a gente vai pisar em ovos, não vai ter nem fake news e nem news. Não sei como é que vai ser esse futuro aí, principalmente num ano eleitoral. A gente está às vésperas de um ano eleitoral agora, momento em que as redes sociais são muito utilizadas também para a divulgação, para a promoção dos candidatos. Exatamente. Uma coisa que o Mendonça mencionou ali, um autor que ele mencionou, que eu gosto muito, é o Friedrich Hayek, que é um dos pensadores liberais, um dos pais fundadores aí da ideia da liberdade de expressão. E antes do Hayek ali no século XX, século XIX, outro fundador da liberdade de expressão é o John Stuart Mill, filósofo inglês. E um dos argumentos que o Mill utilizava para defender a liberdade de expressão o máximo possível é o do livre mercado das ideias, que é o seguinte, não é só um direito das pessoas falarem coisa errada, falarem coisa odiosa, é o direito dos outros cidadãos de ouvirem e selecionarem o que vale a pena nesse grande mercado das ideias. Então, não é papel do Estado ser o tutor da verdade, né? O jornalismo erra muito, assim como erra muito a nova mídia, né? E é papel do cidadão, né, bem informado. A democracia saudável depende desse cidadão bem informado na hora de votar, na hora de apoiar ou criticar projetos de lei, né? Então, é o cidadão bem informado que ele é o filtro, ele é a agência de checagem última. Ele decide o que o convence e o que o não convence, né? Então, o Estado entrar na frente desse papel de ser o tutor da verdade é muito perigoso, porque a função do Estado, né, aceita por todas as ideologias políticas, exceto as que são contra o Estado existir, é que ele tem que controlar o ambiente quanto à segurança, principalmente. Né? Quanto mais se inventa papéis novos para o Estado, ele costuma fazer muito mal, costuma dar em consequências não planejadas e uma delas vai ser a censura.
Bom, Eli, a gente vai continuar acompanhando, né? O julgamento vai ter continuidade aí, provavelmente na semana que vem. Semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai trabalhar bastante. Tem oitiva aí dos réus da trama do golpe, do Núcleo 1, que está incluído aí Jair Bolsonaro. Então, uma semana a gente vai ter muito assunto para conversar, viu, Eli? Obrigada pela participação com a gente hoje. Com certeza. Obrigado, Neila. Um bom fim de semana. Vamos direto para o Supremo Tribunal Federal, que temos as nossas duas repórteres